Afinal de contas, qual é a melhor metodologia? O Seis Sigma, o Lean ou a teoria das restrições? Para responder essa pergunta, eu bati um papo com meu amigo e me sinto muito honrado em poder me referir a ele assim, o Javier, que é um dos sócios globais da Goldratt Group. Estou com um amigo aqui de peso, mais de 11 anos como um dos executivos da Procter Gamble e desde 2004 colaborador e sócio global da Goldratt Consulting, o meu amigo Javier Arevalo. Javier, para começar, eu pronunciei certo o seu sobrenome? Em português, perfeito. Mas é Arévalo es como se pronuncia no español, pero está muy bom. He sido llamado cosas piores cuando você tem os caras dos Estados Unidos ou Europa tratando de pronunciar meu nome. Entonces me siento joia com essa pronunciação. Perfeito, Javier. Eu, em primeiro lugar, agradeço pelo seu tempo e vamos direto ao assunto. Javier, no seu entendimento, me fala um pouquinho mais sobre qual é a sua leitura sobre o Seis Sigma, o Lean e a teoria das restrições. Por favor, Javier. Sí, cómo no. Voy a ser tan conciso como sea posible y tal vez queda algún mensaje críptico, pero así está bom porque as pessoas têm que ir investigar e estudar um pouco mais, ¿sí? Ou perguntar, que também é muito bom o suficiente. Seis Sigma, sem dúvida, é uma metodologia com ferramentas baseadas em análise estadístico. A lógica é entender a probabilidade de coisas ou fatos ocorrer. E este desenvolvimento proviene do primeiro desenvolvimento do Dr. Edwards Deming e Dr. Schuhart, que foi o mentor do Edwards Deming, quando eles começaram a desenvolver ferramentas para o controle do processo. E de aí é onde vem SPC, o Statistical Process Control. Essa é a primeira geração. E essa geração produz um fenômeno da qualidade e de avanço na produtividade e resultado empresarial, que são a indústria japonesa. O máximo exponente de esse movimento de qualidade total, claramente é Toyota. Pero Toyota tem uma evolução, um desenvolvimento mais allá, mais longe de qualidade total, até que desenvolve com o senhor Toyota e Dr. Ono o sistema de produção Toyota, particularmente deles, que é TPS, o que nós conhecemos como TPS. E agora, quando você toma o qualidade total, o sistema de estudo estadístico do processo e melhoramento, isso com as ferramentas estadísticas, tratando de melhorar o jeito de predictibilidade do processo, para melhorar ainda mais o processo, o resultado da qualidade a partes por milhão, sim? De 10%, 5%, 1% em centenas, levar isso a milhares e de aí a milhão, é o objetivo de Seis Sigma. Por isso é Seis Sigma. É uma desviação de 6 cifras significativas de uma parte por milhão de defeito. Tá? E isso acontece porque a empresa americana, a indústria americana está golpeada por sucesso do Japão. E nasce no Motorola, que é uma companhia de telecomunicações de conhecimento de alta física, mesclado com influência de institutos de alta investigação na telecomunicações aplicadas. Agora não lembro um instituto que estou pensando lá, pero de Lucent Technologies e Bell Labs, uma companhia que foi responsável do primeiro
tomar o invento do telefone e desenvolver em todas as coisas que conhecemos de telecomunicação, o switch para distribuição do voz e transmissão de data, todas essas coisas. Pero Motorola tem uma necessidade de elevar o processo de qualidade, haciéndolo o apalancamento significativo para melhorar o desempenho da empresa. E os caras que estavam lá eram, entre comillas, engenheiros fanáticos por melhorar o processo e desenvolveram a lógica de Six Sigma, que aplica ferramentas muito mais profundas, mais matemáticas, mais complicadas. Y para mí una de las contribuciones importantes es lo que se conoce como diseño de experimentos. Estadísticamente você empieza a entender cómo seleccionar una muestra y hacer un experimento cuantificado de manera que el proceso estadístico y análisis estadístico va guiando a você para corregir y hacer un proceso de Deming de testar a hipótesis hasta mejorar el proceso e chegar a um rendimento de fabricação, de produção muito melhor. Sim? Essa é a evolução de SPS, SPC, Statistical Process Control, a ideias da Deming e Shewhart inicialmente e como desenvolveu em ferramentas de Six Sigma. Isso depois foi adoptado por General Electric, por o grande CEO do General Electric, que agora também já me vai venir o nome, que popularizó y utilizó eso como una formulación para producir alineación y un impacto importante en melhora de qualidade. Y ahí fue el promulgador, GE fue el promulgador que empezó a expandir la utilización de Six Sigma. Sin embargo, pues yo tengo una opinión personal de mi experiencia en la Procter, donde tuvimos que aprender Six Sigma y herramientas como esa, tuvimos que aprender Lean, tuvimos que aprender TOC y tengo un resultado muy personal de que valoro que ellas pueden contribuir y en qué situaciones y en cuáles no. ¿Sí? Eso es, digamos que para empezar o Six Sigma, acredito que uma sofisticação, o problema que tem é tão potente para algumas coisas que só se pueden resolver con pensamiento matemático, de proceso probabilístico, pero llega un momento en que si você pasa esa frontera, empieza a tener réditos decrecientes y empieza a consumir mucha energía para obtener ganos inexistentes. Son espejismos, ¿tá? Esa es mi breve opinión así contextual de qué entiendo por Six Sigma y a dónde veo que tem um limite. Sim? Excelente, Javier. E complementando a minha primeira pergunta, e a sua visão sobre e o seu entendimento, não só teórico e principalmente teórico, mas também prático sobre o Lean? Ok. Aqui, obviamente, estamos falando das 4 perguntas filosóficas mais profundas. Quem sou? O que estou fazendo aqui? Não? Para onde vou e como vou ir lá? Tá bom. Eu estou entendendo agora qual é o propósito. Se você olha Lean, claramente o produto intelectual do Ocidente tratando de aprender e conhecer como estruturar o corpo de conhecimento desenvolvido na TPS da Toyota. Sim? E tem a proposta filosófica dos princípios que são muito válidos, onde fluxo é o primazia do princípio que está tratando de ser atingido. O problema principal que tem Lean é que está tergiversado, é uma tergiversação importante, por não dizer fantástica. Por quê? Porque uma coisa é falar do Lean, o princípio do fluxo, e depois olha como está sendo aplicado e como é entendido. Porque Lean claramente teve um crescimento muito importante, primeiro apalancado no sucesso do Toyota e processo japonês, porque al final tem muitos exemplos de colocar o conhecimento, entendimento, aprendizagem do
processo industrial japonês como o melhor do mundo primeiro, sim? Com uma revolução, parte a nova revolução, o cambio cultural na indústria, no processo de manufatura. Pero quando você olha a prática, você empieza a entender que hay un gap, un abismo entre qué es TPS y qué es Lean. Porque Lean, desde el momento conceptual, no reta, no castiga ninguna forma convencional de entender un proceso productivo, indicadores y medidores, y a consecuencias de modelos de gestão. ¿A qué me quiero referir con eso? Es que geralmente cuando você fala con personas que son muy boas en Lean, precisamente están muy enfocadas en melhorar o fluxo, pero a través da lógica que viene impartida do sistema occidental, donde o custo é um reflexo verdadeiro sobre o desperdício. E depende como você defina custo. Cosa que é uma falácia em muitos casos. Você precisa ter lo que em aparência é um excesso de capacidade e recursos, pero que não são um custo que está sendo carregado por la organização, sino más bien es una necesidad do sistema para soportar y mantener o fluxo máximo do sistema. Entonces, Lean fala do fluxo, fala de pensamento sistémico, pero a la hora de ejecutar, inmediatamente cae no óptimo local. Ese é o problema fundamental que eu olho e conheço da entendimiento convencional do Lean. Tem que hacer essa diferença, porque hay caras do Lean que son muy bons, ¿no? Y Lean va a producir resultados. Sin embargo, cuando usted olha experiencia y documentación no todo el mundo, partiendo de la origen, ONO se tardó por lo menos 40, 50 años en tener TPS funcionando más o menos bien, ¿tá? Y cuando você olha resultados do Lean, implementação do Lean do mundo, o primeiro, aproximadamente um terço fracassa, nunca termina nem gera nenhum resultado. O outro terço gera um pouco de resultados, pero se tarda muito, muito, muito. E só são muitas poucas que conseguem um resultado importante, significativo, pero também se tarda muito tempo, tá? Então, existe um aura de bondade, de potência do Lean, porque son un conjunto de ferramentas que están dirigidas y las personas entienden como un mecanismo para eliminar desperdicio. Y eliminar desperdicio en no solo lenguaje, en entendimiento del sistema como un todo, es que muchas veces por querer bajar de peso, você termina cortando una perna. Y efectivamente, bajó de peso, pero ahora você quedó sin poder acelerar, sin poder correr y sin poder responder a demanda. Es un gran risco do Lean, tá? Que cuando se mudó a Occidente fue mal interpretado, mal aplicado y se tergiversou. Hoje muita gente fala do Lean, pero o Lean perverso, porque está pensando en cómo reducir o costo. O objetivo geral global de un sistema para lucro, una organización, no es reducir o costo, es producir riqueza y ganho. Tá? A melhor tática para reduzir o desperdício e custo é fechar a empresa. Tem 100% de produtividade reduzindo o custo. Tá? Estou sendo provocador, pero essa é a realidade. TPS é outra coisa. ¿Sí? TPS é, al final, se você lê, estudia ONO y también falamos de una anécdota que es una historia de esos mitos urbanos que revuelve alrededor de la historia de TOC. En los años 80, cuando ONO viajó para unas conferencias, unas reuniones en Estados Unidos, en Chicago, hubo una reunión entre él, Bob Fox y Dr. ONO para discurrir precisamente no TPS y para que él pudiera presentar o que nós llamamos en TPC, ¿sí? Tambor, pulmão y corda, que es la solución de
de TOC, de teoria de restrição, desenhada por ele para melhorar o fluxo. Só para que entenda que há diferenças fundamentais, quando Ono falava com ele explicou a solução DBR ou TPC, Ono quedou callado, sem poder emitir palavra por vários minutos, pensando. Cara muito inteligente, provavelmente. E al final, ele diz a ele: se eu hubiera tomado essas considerações que você me explica agora, solo ahora estoy entendiendo que hubiera podido implementar mi sistema en la mitad del tiempo. En vez de 40 años hubiera tomado solo 20, ¿tá? Y nós tuvimos la oportunidad de conocer, trabajar y discurrir con Ampashi Hayashi, que es el mentee o persona que estudió, el último que queda vivo ahora, que estudió con Taiichi Ono y fue alumno directo de Taiichi Ono, y hoy era el responsable de que o sistema TPS estuviera vivo na Toyota y protegiera el legado de Dr. Ono y del señor Toyoda. Y cuando estamos hablando, hizo una presentación muy preciosa en Utah hace como 2 años atrás, lo que yo pude entender y ahora estoy muy convencido de que es como Lean es magnífico, pero a lógica para acelerar o fluxo tem uma limitação. A limitação é que você não pode castigar o inventário, o Kanban, menor de 1. E quando você tem como objetivo chegar a uma peça, movimento, fluxo de uma peça, está limitado por 0. Não pode melhorar mais de aí. Quando você olha o jeito do Eli Goldratt de resolver o problema do fluxo, absorbiendo fluctuação do mercado, do carga sobre recurso, do variabilidade do processo, todo isso lá com pulmão de tempo, agora o limite não existe, porque é geração de throughput. ¿Sí? Quando você olha dessa maneira, TPS sempre vai ter um limite de velocidade de adaptar-se a altos níveis de incertidumbre, fluctuação, de variabilidade. ¿Sí? Por isso é que TPS tem um sucesso fenomenal na indústria automotriz, pero é muito complicado em outras indústrias que estão impactados por fuentes de variabilidade mais comuns e mais grandes. E aqui o dado que foi provisto por ele, aproximadamente, solamente entre 3 e 5% da indústria japonesa ha sido exitosa implementando Lean. TPS, não Lean, TPS. Eles não implementam Lean. Eles não gostam do termo Lean. ¿Sí? Perdona que me extendi, pero acredito que essa é uma conta um pouco mais anecdótica e com uma reflexão mais válida. Essa é a ideia, Javier. Nada como unir um estudo profundo com muita prática. Então, o resultado disso é o que você está compartilhando comigo aqui hoje um pouco. E a última parte da pergunta. Ficou bastante claro o seu entendimento em relação ao Six Sigma, em relação ao Lean. E essa tal de teoria das restrições, Javier? Me fala um pouco sobre ela, por favor. Acredito que a bondade o benefício mais importante de teoria da restrição, assim, falando sobre ela, que acredito que ele conseguiu melhor que outra metodologia, foi tomar o pensamento sistêmico, que olhamos a uma organização como um sistema, e realmente traduzir isso a ações tácticas precisas, simples, que garantizam uma sincronização entre as interdependências do sistema. Então, agora vou usar uma definição que não é minha, é de Russell Ackoff, que eu considero o verdadeiro padre e paladino do pensamento sistêmico prático, ¿sí? Como você vai trabalhar uma organização, como
transforma a organização. Quando ele está descrevendo o processo de pensamento sistêmico, fala que se nós estamos de acordo que empresas e as organizações são sistemas, então a propriedade de sistema, de lo que faz, o objetivo que está tratando de atingir, é produto de las interacções entre as partes do sistema, não das propriedades únicas de cada parte do sistema. E hoje, quando estamos gestando e controlando, administrando uma organização, estamos tratando de administrarla por cada una de sus partes basada en sus características y cualidades particulares. Por eso es que colocamos indicadores de desempeño para cada uno relativo a lo que cada uno tiene que hacer. En producción nos interesa un máximo nivel de un producto saliendo por un mínimo costo. Entonces, los indicadores van a ser de eso. Actividad y todo el mundo vamos. Trabalha a eficiência de cada recurso e a máxima caixa ou produto saindo por outro lado. ¿Sí? Quando você vai a compras, você quer que compre o melhor trato, o menor preço por unidade comprada e o tempo com condições de pago as melhores possíveis. Que tem que ver isso com velocidade de resposta de produção? Quem sabe, pero isso é, porque estamos olhando objetivos particulares. Quando você fala com finanças, que não tem amigos em nenhuma parte da organização, porque ele está dizendo, você tem muito inventário, você está gastando meu capital do trabalho, o fluxo de caixa é uma bosta, tem que arreglar isto, sim, não faz isto, e nadie pode fazer nada, porque todo mundo crê que para melhorar a organização, sempre precisa recursos, dinheiro, e o cara do finança nunca vai aprovar. ¿Sí? Novamente, esse é como o sistema. Então, acredito que ele foi capaz de entender que, primeiro, tem que entender causa-efeito, que é maneira como se dão as interações entre as partes. Olhando o sistema, foi capaz de identificar que sempre há muito poucos recursos responsáveis do máximo possível potencial de desempenho e como sincronizar todo isso. Por isso, tem a solução para operações, para cadena de suprimento, para proyectos, para toma de decisiones con throughput, inventario, gasto, operación, estrategia, marketing, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre olhando desde problemas que están bloqueando el sistema. Y ese bloqueo, él llamó restricción. Para mí, el concepto más importante, todo el mundo fala que sí, que eso existía en la investigación de operaciones, que aquí, que allá, pero quando você queria resolver um problema complexo de interação de sistemas, tinha que começar a falar com caras de investigação de operações e eles pensam em equações. E ninguém está para administrar com equações, porque ao final termina tendo um modelo que hoje estamos pagando o tema dos modelos com inteligência artificial, machine learning e todo isso. O modelo só aprende de lo que já passou, não pode predecir o futuro. Esse é o problema. Para isso precisamos boas teorias. As boas teorias são teorias que nos permitem explicar como está funcionando algo hoje e se eu tomo esta teoria me permite predecir no curto, mediano, largo prazo com alta probabilidade de sucesso que vai acontecer para que eu tome boas decisões. Essa é uma boa teoria, não porque seja dele, essa é uma definição de Christensen, que você sabe que eu adoro. Também, cara muito inteligente. E estratégico, é de inovação, de como trabalhar com os sistemas. Então, se é assim, quando você olha o que ele construiu em teoria de restrições, hasta agora é o melhor sistema que eu conosco para, de forma prática, alinhar o objetivo global do sistema, toma de decisões e tática local em qualquer parte da empresa. É o melhor sistema prático, são ferramentas, são critérios, são relações causa-efeito, são guias, é uma boa teoria. Excelente, Javier. E pegando esse seu gancho em relação a agora ficando mais claro o seu entendimento do Seis Sigma, do Lean e da teoria das restrições, me referindo especialmente ao Lean,
Empresas onde existe uma cultura Lean, você acredita que a teoria das restrições tem algo a contribuir, Javier? Por supuesto, Fabiano. Primero tengo que decir que yo acredito y soy un firme creyente de que Six Sigma, Lean, TOC, EPS, todos son avances impresionantes para mejorar tu productividad, pero utilizados y colocados en un lugar correcto, ¿sí? Como toda teoría, aún TOC tiene limitaciones de su validez, donde puede ser aplicado y qué resultado puede hacer. Entonces, es una lógica científica. Cuando uno está tratando de entender un mundo que es más complejo y que uno no conoce completamente, pues elabora una teoría para poder explicar cómo funciona el universo, ¿sí? Pero tiene limitaciones. Esas limitaciones de frontera son cuando ya mi teoría no explica otro fenómeno, ¿sí? Y está muy fácil tomar el desenvolvimiento de Newton para poder explicar movimiento universal y después que tuvo que hacer Einstein con teoría de relatividad, porque ahora no estamos mirando distancia de Marte a la Tierra, de la Tierra a Pluto. Ahora estamos hablando de una molécula aquí con una molécula acá a nivel microscópico, con angstroms y quién sabe cuánto más de distancia molecular, ¿sí? Entonces, cuando uno hace esa dimensión, la lleva a otro lugar, hacer reglas de gran masa no aplican de la misma manera. De esta forma, uno tiene que usar a ferramenta adecuada o lógica o teoría adecuada cuando más conviene. Entonces, toda empresa que está haciendo Lean lo hizo para mejorar, ¿sí? Y en mi experiencia, trabajo que hemos feito con empresas que tienen cultura Lean, cuando você coloca o polvo mágico de TOC, a empresa da un salto, ¡pum!, muy superior y rápido comparado con otras empresas que comienzan al principio do TOC o do Lean, ¿sí? Entonces, muy rápido, porque va directo a la restricción, al recurso limitante en ese sentido. Pero cuando você tem un Lean, o cara tem uma cultura de fluxo, tem uma cultura de ordem, tem uma cultura de limpeza, tem uma cultura de colaboração. Tem muita coisa feita muito boa. Então, quando você tira e cambia o foco e agora explora a restrição, o cara empreende voo, ¿sí? Sale voando. Então, acredito que isso acontece. Há muitos exemplos, nossa experiência desde que eu conheço, 90s y 2004, cara, hay un vídeo do Depot en Georgia de Corpo de Marines, ¿sí? Los Marines de Estados Unidos. Es un Depot que atiende equipamiento militar, pero es donde trabajan civiles, ¿sí? El personal militar solo está en la directiva, o sea que al final no pueden dar órdenes. Tem que colaborar, tem essa dificuldade, não é vai, faz esto, não, tem que colaborar, tem sindicato, tem uma quantidade de coisas, o sea que é um animal estranho, pero increíblemente os caras pegaram Six Sigma e pum, um desempenho assim, pegaram Lean, pum, outro melhora quantitativa importante, pero quando os caras pegaram TOC, que aconteceu, não é que TOC produjera un resultado adicional. Lo que hizo fue enfocar mejor lo que ellos sabían de Lean y lo que sabían de Six Sigma. Y dejó de hacer o utilizar donde no produce beneficio. Y ahora alineado Six Sigma, Lean, donde produce beneficio en la restricción, no gargalo, ahora ¡fum! El resultado fue muy rápido y casi 2 veces más que lo que habían atingido con Six Sigma y Lean juntos, ¿sí? Y es un vídeo, está disponible y el cara dice claramente, no somos una empresa Six Sigma, Lean, y claro, como habla do inglés sureño no se entiende nada, menos mal por subtítulos, pero esa es la verdad. Y después en otras experiencias, en un mundo militar es muy común utilizar ferramentas do Lean.
em mundo automotriz, ferramentas do TPS ou Lean, e sempre que coloca TOC, pum, dispara produtividade e resultados, controla o inventário, acelera o fluxo, porque afinal, esto que sempre diz a nossos clientes, tem que lembrar que a única razão para ter um fluxo físico é porque é um proxy, um substituto do fluxo de dinheiro, hasta que o cliente pague. Por isso queremos fazer muito rápido e com a mínima quantidade de dinheiro atrapado no sistema. Essa lógica la provee TOC. E com restrição, então, trabalham juntos e o resultado é incrível. Excelente, Javier. E a partir das suas preciosas contribuições e reflexões, agora vamos para a pergunta central desse nosso bate-papo. A pergunta é a seguinte, Javier. Afinal de contas, o que é melhor? Seis Sigma, Lean ou a teoria das restrições? Me diz aí, o que é melhor, Javier? Acredito que talvez eu cambiaria essa pergunta, sim? Acredito que a melhor coisa do mundo é entender e saber quando pegar cada uma para fazer o que hace melhor. Para mim, TOC é uma filosofia, uma metodologia de gestão que permite olhar o sistema como um todo e é uma filosofia e metodologia de enfoque. Então, olhe e trabalhe com TOC para decidir onde está o ponto de enfoque e sincronização. Quando identifica esse ponto de enfoque e sincronização, agora sim, pega o pistola do Lean, pega o pistola de Six Sigma e coloca lá. E somente utilizar Lean e Six Sigma onde você precisa para ir acelerando cada vez mais o processo do fluxo físico da empresa, da produtividade. Pero não é para estar utilizando em todos os lugares. ¿Sí? Para mim, o grave misunderstanding, mal entendimiento de como interagir com estas ferramentas é quando você pretende utilizá-las em todos lados, como a bala de prata. ¿Sí? Não funciona. TOC não é uma bala de prata. Por quê? Porque demanda cambio de paradigma. É muito exigente. Lean e Six Sigma não requerem cambio de paradigma, porque não se metem com custo. Estão alinhados com o paradigma reinante. Então, se você quer uma organização muito produtiva, sucedida e com um futuro promissor, tem que começar a olhar como um sistema. As interações das partes são o mais importante e tem que definir claramente, e aqui vem uma reflexão que hoje en la mañana estaba olhando otra vez otro video de Russell Ackoff, ¿sí? y que me tiene pensando, me tiene enloquecido esta semana. Así son los caras gurús, ¿sí? Dice una cosa y uno ¡pah! Entonces, para su respuesta, ninguno es mejor. Tem funções diferentes. Se você pretende utilizar Lean e Six Sigma para fazer o que TOC faz, vai fracassar. E a mesma coisa, TOC não tem a qualidade dura de ferramenta, metodologia para reduzir variabilidade ou para eliminar desperdício, tempos e melhorar o fluxo. Pues quando estamos falando, por exemplo, do facilidade de câmbio do referência, do preparativo ou de SMED, esse tipo de coisas, melhorar a segurança no processo com pouca yoke e todas estas coisas. Ou seja, ferramentas do Lean são fantásticas. E não de Lean, de TPS. Eu quero esquecer de Lean, porque a origem é a joia da indústria é TPS. E tem todo, só que agora usamos português, inglês, espanhol, para falar algo que só os japoneses habían dado un nombre. Y aún usamos termos japoneses. Para finalizar, la lógica es la siguiente. Russell Ackoff dice, cuando un cara que era también de investigación de operación le pidieron
por qué es que tienen tanto problema para crecer y qué está aconteciendo con objetivos corporativos que no están siendo atingidos o no. Entonces, él dice, perfecto, voy a hacer investigación, voy a mirar, y creo que era GE, ¿sí? General Electric. Estaba mirando y dice, ok, estos son los objetivos corporativos. Melhorar retorno para o investimento de accionistas, ¿sí? Total Shareholder Return, rotación de activos de capital, rotación de esto, profit. Então, Acov dice, ¿realmente esos son objetivos que tem que ter uma organização? Eu acredito que não. Agora vai e diz, olha esses objetivos e olha todas as decisões y ve si las decisiones que fueron feitas los últimos 4 años por todo equipo gerencial realmente está conectado lógicamente para mejorar esto. Y la conclusión es que no. Entonces tengo ahora una hipótesis. O estos objetivos están mal, ¿no? Están mal y las acciones están correctas, o estos no son objetivos verdaderos de la organización. ¿Está? Entonces, a conclusión del estudio es, las razones más importantes por las que la mayoría de los ejecutivos toman decisiones no es para cumplir esto, es para preservar el beneficio de carrera gerencial de cada uno de ellos, status vivendi que tienen gracias a la organización. Si você vai y estudia universidades, es exactamente lo mismo. Olha lo que estoy diciendo. Que cuando você está en una organización, una corporación grande que tiene acciones que se cotizan en la bolsa de valores, las decisiones no son para devolver objetivos corporativos, son para mantener el status quo de quien está trabajando lá. ¿Sí? Entonces él dice, el objetivo corporativo de la universidad no es educar, es una condición necesaria y tiene que hacer porque no tiene más remedio. La condición que están tratando de satisfacer es preservar la condición de vida, o nivel de vida de los profesores. El cara que es mejor pagado y que tiene más estatus es el que menos da clase. ¿Tá? Entonces, solamente como para reflexionar y reagir que no todo está feito, él dice, el mundo está muy complicado y tiene que arreglar. Alguien tiene que hacer algo. Entonces, ese es un reto para nosotros. Entonces, Six Sigma, Lean, TOC, TPS, tem muita coisa que aproveitar. ¿Sí? Então, al final, não pode esquecer o critério da pessoa. Tem que ser capaz de pensar e distinguir que está acontecendo, qual é a necessidade da processo, organização, etc. E você decidir que é o melhor nesse momento. Não porque eu disse ou você diz, pero hasta agora não tenho outro jeito melhor que fazer. Perfeito, Javier. Abusando da sua boa vontade, de fato, agora a minha última pergunta, baseado nesses últimos 5 minutos da sua reflexão. Hoje é dia 11 de agosto. Agora são 10 para as 4 da tarde. E a minha pergunta é a seguinte: diante do quão duro está sendo este ano, de um modo geral, para a humanidade, né? Como que você enxerga, Javier, o futuro diante do momento em que nós estamos passando? Qual é a sua visão? Puxa. Por que faz isso? Eu vou cometer como é que você diz? Suicídio? Exato. Sincericídio. Sincericídio. Exato. Acredito que há 3 ideias principais que eu gostaria de deixar aqui gravadas e para a posteridade. Sim? Agora tem o cabelo, não tem muito cabelo, mas tem barba gris e aparentemente algo é aprendido nesta vida.
o primer tema es que ha sido muy forte, ¿sí? ¿Por qué? Porque teníamos una longa data y longo periodo de una vida muy boa, ¿sí? A pesar de lo que uno olha, ouve, ¿sí? Eh, na reportería, en las noticias, en la información que viaja alrededor del mundo. En los últimos 200 años, 300 años, el mundo está cada vez mejor. El proceso de utilización de violencia para dirimir diferencias de opinión es cada vez menor. Si você olha tasas de asesinatos, crímenes violentos y todo eso en el mundo entero, son cada vez menos. Y uno pudiera concluir que estamos cada vez mejor civilizados, ¿sí? Civilizados desde el buen punto de vista. Sin embargo, toda esa bondad y estatus de vida nos estamos todavía atingiendo y disfrutando, pero acredito que cuando estamos sometidos a menos estrés de sobrevivir y más a un estrés de vivir y gozar la vida, empezamos a autodestruirnos porque descartamos lo que la historia nos enseñó. Y por eso mi segundo pensamiento es que estamos mucho mejor que hace muchos años, pero el problema que veo es que las personas hipotecaron al requerimiento de utilizar su capacidad de pensar. Las personas quieren todo feito, todo resuelto, todo listo, y están dispuestas a dejar que otro tome decisiones por ellos en su vida. Yo estoy hablando obviamente es imposible no meterse en un mundo político, ¿sí? No, y acredito que el problema principal es ese, que cada uno de individuos y personas no está pensando por sí mismo y sacando sus propias conclusiones. Si eso fuera cierto y tuviéramos sinceridad y integridad intelectual, uno solo puede concluir que hay unas cosas que son mejores que otras. Y la verdad absoluta no existe, pero existen verdades muy mejores que otras. Entonces, nuestros sistemas políticos, nuestros sistemas de consenso, de coordinación, agora hoje você olha una violencia e intolerancia en todo el mundo y con unas cosas que para mí son casi locura, ¿sí? Ese es el segundo reflexión que estoy viendo. Y el tercero, a consecuencia de esa, que afortunadamente siempre aparece alguien o algunas personas que están usando el mate, el coco, ¿sí? El cerebro, el cabezón aquí, ¿sí? Y son capaces de eximir nuestras falencias como humanidad. Son personas tan brillantes que avanzan el bienestar de la humanidad, ¿sí? Yo estoy pensando en Bill Gates, en Jobs, estos caras que realmente con la tecnología avanzaron a nos para un lugar que nadie sabe todavía cómo va a acontecer. Pero eso aún hace más importante que pues caras como você y yo, que acreditan que el proceso de raciocinio nunca, jamás está separado de sentimientos o emotividad. Todo lo contrario, cuando você pensa y analiza y utiliza capacidad intelectual, y él tenía razón, lo único que genera es emoción, porque você sabe que tiene una respuesta para mejorar o contribuir o ambiente o personas, o país, o área donde você vive. Y yo olho la transformación, y es importante que es esto, tiene que ser una transformación. ¿Por qué? Porque el ejemplo que dice Eichhoff, ¿sí? Objetivos corporativos están mal colocados. Los objetivos corporativos que hoy tienen son una consecuencia, no como tienen que tomar las decisiones. Las decisiones tienen que tomar para hacerlo mejor, para generar riqueza, para generar bienestar.
para hacer las cosas bien feitas. Y hacer a elección que tiene que ser feita por todos los empresarios, emprendedores, donos de empresas y nos asesores, consultores, tiene que ser que tienen que tener coraje para hacer las cosas correctas, no las cosas incorrectas bien feitas. Esa es la gran diferencia que acredito. Y esa es su tercera reflexión. Si nos continuamos luchando porque las cosas correctas sean las que hacemos, vamos a contribuir a hacer todo lo que nos motivó en un principio con esta vaina de teoría de restricciones, trastorno obsesivo compulsivo da TOC. ¿Sí? Meu caro amigo Javier Arevalo, Fabiano Lisboa de Almeida Tomasini. Exato. Mi irmão de outra mãe, sim. Fala. A recíproca é verdadeira, Javier. Eu não sei, a minha convicção é a seguinte: eu não sei se você contribui para que a humanidade, mas eu sei que você contribui para que eu avance. Então eu agradeço eu agradeço imensamente o seu tempo. Foi um enorme prazer passar esses últimos minutos com você, Javier. Muito obrigado. Obrigado a você, o prazer é todo meu. É uma pequena contribuição a dar-me um espaço para continuar falando estas tonterias. Muito obrigado, um abraço forte, forte. I'm so proud of you and I just want to share the love. I'm so proud of you and I just want to share the love.